Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Professor José Carlos, mais uma vez aqui da Escola Adelino Filho, e hoje vamos fazer a parte 2 da nossa revisão. Tranquilo? A primeira questão diz o seguinte: identifique em qual função abaixo o coeficiente A é igual a 1 e o coeficiente B igual a 3. Vamos relembrar do que ele está falando. Pessoal, aqui no enunciado não falou se é função afim, se é função quadrática, mas pelas alternativas, percebemos que é função afim, tranquilo? E como é o formato da função afim? Vou colocar aqui a função f de x é igual a ax mais b, onde a é o que acompanha a variável, geralmente é um x, mas pode ser qualquer outra letra. Eu tenho que me ligar que o A é sempre o que acompanha a variável e o B, por enquanto, vamos chamar de termo independente. É o rapazinho que está sozinho sem o X. E, pessoal, o A, ele nunca pode ser igual a zero. Tranquilo? Ele tem que ser diferente de zero. Aqui o B, ele pode ser qualquer número natural. Tranquilo? E inteiro também, não tem problema. Mas o A ele tem que ser diferente de zero, tranquilo? Então vamos lá, observando aqui os enunciados. O A tem que ser 1 e o B é 3. Então como é que seria essa função? No lugar do A eu boto 1, x, e o B 3. Como não tem nada aqui na frente, eu sei que é positivo. Mais 3. Então o meu f de x, esse fzinho aqui também, gente, não faz diferença. Poderia ser um G, um H, um F, um W, enfim. Só representa a função f, só isso. E o 1, pessoal, quando está aqui na frente do x, ele geralmente não aparece. Então, esse f de x vai ser x mais 3. Está aqui a minha função. O a vale 1, só que 1 não aparece. E o b vale 3 positivo. Em qual dessas alternativas você encontra essa função? Encontramos aqui na alternativa A de amor. Tranquilo? É só identificar. O A acompanha a variável e o B a gente vai chamar por enquanto de termo independente. Tranquilo? Continuando. Giovana pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto Giovana pagou ao taxista? Vamos lá. Essa bandeirada aqui, gente, quem já pegou táxi sabe o que é. É aquela taxa fixa só em entrar no banco do carro mesmo. Só em entrar no carro você já paga essa bandeirada. Então, se você rodar 1 quilômetro, vamos supor que foi esse táxi aqui que a Giovana pegou. Se ela rodar 1 quilômetro, ela vai pagar R$ 1,30 pelo quilômetro, mais a bandeirada que é de R$ 4,50. Então, você perceba que esse R$ 4,50 é uma taxa fixa. Vou escrever isso aqui. Taxa fixa, que é de R$ 4,50. E ela rodou 25 quilômetros. Cada quilômetro que custou R$ 1,30. Teremos que fazer essa conta, né? Então, vamos fazer aqui. 25 vezes 1,3. No caso, esse zero aqui eu não preciso colocar porque ele está à direita da vírgula e não tem outro número depois dele, então eu não preciso colocar. Beleza? Vamos lá fazer. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. Aqui dá 6 mais 1 dá 7. Aqui dá 5. Aqui dá 2. Baixa esse 5. 7 mais 5 dá 12. Bota 2, sobe 1. 1 mais 2, 3. Tem uma casa decimal, a vírgula fica bem aqui. Então, pelos 25 quilômetros, ela vai pagar R$ 32,50. Porém, eu tenho que adicionar aqui a minha taxa fixa. Então, vamos fazer essa conta. 4,50 mais 32,50. Aqui eu coloquei o zero e não aqui, porque como geralmente os centavos são duas casas decimais, desculpe, a gente vai colocar que é para poder o zerinho ficar debaixo um do outro, tá? Geralmente quando a gente trabalha com dinheiro, a gente coloca duas casas. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Bota o 0, sobe 1, baixa a vírgula. 5
mais 2, 7. Boto o 7 e baixo o 3. Então, aqui a Giovana, ela pagou R$ 37. Alternativa C. Aí, gente, você está visualizando aqui nessa questão uma função afim? Eu vou chamar aqui de G, de Giovana, de X. O que a gente entendeu? Que a cada quilômetro ela vai pagar 1,30. Então, esse A ele vai variar de acordo com o total de quilômetros. Então, essa taxa que varia, ela é o meu A, gente. Então, vai ser A de X mais o B, onde o B é a minha taxa fixa. Então, como é que ficaria essa função? Giovana de X é igual a 1,3x mais 4,5. Ficaria nesse formato. Com essa função, eu conseguiria descobrir o valor que ela iria pagar independente do total de quilômetros. Basta substituir pelo X o total de quilômetros. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Giovana fosse rodar 70 quilômetros. Ficaria assim, ó. G de 70 é igual a 1,3 vezes 70 mais 4,5. Então, perceba que é só colocar aqui o total de quilômetros que é o seu valor final. Vamos resolver isso daqui. 1,3 vezes 70. 1,3 vezes 70. Aqui dá 0, né? 3 vezes 7, 21. Bota 1, sobe o 2. Aqui dá 7 mais 2, 9. 910, é isso? No caso, a vírgula fica bem aqui, né? Então, ela ia pagar aí R$ 91. É isso mesmo? Vamos fazer de novo. 0. R$ 91. Aqui ela pagaria R$ 91 mais o 4,50, que no final daria R$ 95,50. Tranquilidade total? É assim que a gente monta a nossa equaçãozinha, a nossa função afim. Aí a pergunta C é assim, ó, qual é a função que representa a situação acima? Acabamos de ver, ó, que foi 1,30x mais 4,5. Essa é a minha função. Se eu tivesse colocado um 0 aqui e um 0 aqui, não ia fazer diferença, porque como está à direita da vírgula e ele é o último algarismo, ele simplesmente não precisa aparecer. E se eu olhar bem, ó, aqui está muito parecido, mas não tem vírgula. Ó, que está mais parecido é essa aqui, ó. H de X. Aqui tem um H, né? Como eu falei, aqui poderia ser qualquer letra, não tem problema. Só isso daqui geralmente serve para poder diferenciar uma função da outra. Ela necessariamente não tem importância, vamos dizer assim, né? Continuando. O retângulo ABCD tem lados 4 e 8 centímetros. Vamos desenhar logo aqui o retângulo, bem bonito. Ele é um retângulo com um lado maior que o outro, né? Porque um é 4 e o outro é 12. Só lembrando para vocês que o quadrado é um tipo de retângulo, só que os lados são todos iguais. Quando ele fala retângulo, ele quer dizer que os ângulos aqui são todos retos. Essa é a definição de retângulo, beleza? Aí é o A, B, C, D. Tem lados 4 e 12. E o retângulo EFGH, vamos lá desenhar ele aqui. É um pouquinho maior, só para ficar melhor de visualizar, né? Esse retângulo aqui maior também é tudo 90 graus. Ele tem lado 8 e 8x. Eu coloquei o 8 no lado menor porque o x eu não sei, mas com certeza esse x multiplicado por esse 8 vai dar mais do que 8, né? Então, coloquei logo ali no lado maior.
Aí ele pergunta, sabendo que esses retângulos são semelhantes, determine o valor de x. Semelhança de figura plana. Como é que eu faço isso? Para mim definir uma semelhança de figura plana, eu tenho que primeiro perceber se os lados são proporcionais e se os ângulos são congruentes. Essa palavra congruente quer dizer igual. Os ângulos têm que ser iguais para que ele funcione, tá? Então, é a mesma coisa que trabalhar razão e proporção. Aqui, esse 4 está proporcional a esse 8, 4 para 8, assim como esse 12 está para aquele 8x. 12 está para 8x. Pronto, aqui eu tenho uma regra de proporcionalidade, que eu resolvo com a regra de 3. Regra de 3 porque eu tenho 4 fatores aqui, e desses 4 eu conheço 3, por isso que chama regra de 3. Logo de cara, pessoal, eu já posso fazer uma série de simplificações. Ó. Se eu simplificar aqui por 4, ó, 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2. E aqui também posso simplificar. Se eu dividir por 3 não dá, né? Mas dá por 4. Por 4, ó, 12 dividido por 4 dá 3. E 8 por 4 dá 2. Aí a minha nova regra de 3 ficaria como? 1 sobre 2 igual a 3 sobre 2x. Mais fácil de trabalhar. Vamos lá. 2x vezes 1, 2x. Igual 2 vezes 3, 6. Passando esse 2 que está multiplicando para lá, dividindo, fica 6 dividido por 2. Então, meu x é igual a 3. Alternativa B. Se o x vale 3 e ele está multiplicando 8, então eu sei que esse ladozinho aqui, se ele tivesse perguntado, né? Mas não é o caso, só para título de curiosidade, seria 8 vezes 3, que é igual a 24. Se você colocar lá na regra de proporcionalidade, você vai perceber que dá igual. Ó. 4 está para 8, assim como o 8 está para 24. Ó, gente, esse vezes esse é a mesma coisa que esse vezes esse. Ó. 8 vezes 8 dá 64. E 24 vezes 4, incrivelmente, dá 64. Isso aqui a gente resolve qualquer questão que envolva semelhança de figura plana. Beleza? Continuando aqui para a quinta questão. Observe a figura a seguir e determine o valor de x e de y, né? Essa figura é o x e a próxima figura é o y. Vai ser no mesmo formato que nós resolvemos na questão anterior. Aqui esse ângulo alfa é semelhante a esse, ó. E o ângulozinho beta, tá aqui ele, ó, semelhante. Então eu posso traçar minha regra de proporcionalidade, ó. 14 está para proporcional ao x, assim como esse 10 está proporcional àquele 6. Então vamos lá fazer, ó. Gente, eu não vou simplificar aqui, daria para simplificar, mas eu não vou, porque como é 10, quando você divide o número por 10, é só você deslocar a casa decimal, então se torna até mais fácil. Então, x vezes 10 dá 10x, igual a 14 vezes 6. Vou fazer aqui no cantinho, 14 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24, bota o 4 sobre o 2, 1 vezes 6, 6, mais 2, 8. Aqui dá 84. Então, x é igual a 84 dividido por 10. Então, x é igual a 8,4. O zerinho é uma casa decimal que eu vou correr aqui para o lado, tranquilo? Aí, ó, você percebeu que não tem nenhuma alternativa com 8,4. Então, você coloca lá a letra F, 8,4. Porque teve um erro de digitação. Eu coloquei as alternativas de outra questão que eu tinha formulado e já tinha publicado. E não queria mais tirar, resolvi deixar assim mesmo. Mas na hora que você estiver vendo esse vídeo, você corrige lá no seu caderno, beleza? Só um detalhe aqui interessante, gente, ó. Eu tenho que sempre seguir uma ordem lógica, ó. Se eu pegar primeiro do triângulo grande, que foi o que eu fiz, eu tenho que pegar o lado proporcional do triângulo pequeno e colocar lá embaixo. Mesma coisa aqui.
Se eu pegar primeiro esse grande e colocar em cima, automaticamente o do pequeno eu coloco embaixo. Eu não posso misturar, não. Tem que ser seguindo uma ordem lógica, que é para poder a gente fazer a questão de uma forma correta. Tranquilo? Vamos lá para a última questão. É para achar o valor do y. Da mesma forma, eu tenho um triângulo grandão e tenho um triângulozinho menor. Esse ângulo é comum aos dois triângulos. Você concorda comigo? Ele é ângulo do triângulo pequeno e, ao mesmo tempo, do triângulo grande. Então, vamos fazer a nossa proporcionalidade. Ó. Esse 36 está proporcional ao 27. Vou escrever aqui. 36 está para o 27. Assim como, ó, no triângulo grande, ó, quanto é que mede daqui para cá? É y. E no triângulo pequeno, é daqui para cá. Y menos 10. Agora eu faço a minha regra de 3. Aqui, gente, vamos simplificar para ficar mais fácil. Se eu dividir 36 por 9, vai dar 4. E 27 por 9 vai dar 3. Então, ficou 4 sobre 3. Mais fácil de trabalhar. 3 vezes y vai dar 3y, que é igual. 4 vezes y vai dar 4y, menos 4 vezes 10, tá? 40. Esse y tá positivo é para lá, negativo. Então, fica 3y menos 4y é igual a menos 40. Esse aqui tá positivo, né? E esse tá negativo. Quanto é mais 3y menos 4y? Eu faço a subtração e dou o sinal do maior. Quem é o maior? O 4 ou o 3? É o 4, né? Então, 4 menos 3 é 1. Y, né? E quem é o maior? Esse aqui. Então, eu dou o sinal negativo. Como o 1 não aparece, eu coloco simplesmente menos y. Menos 40. Aí, gente, eu tenho menos lá e menos cá. Posso multiplicar tudo por menos 1. Então, meu y fica valendo 40. Então, qual é a alternativa certa? C de Cristo. Tranquilo? Acabou? Acabou. Pronto, ficamos por aqui. Qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento adicional, você pode me procurar no privado, que terei prazer em receber vocês.